pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. Opa! Antes de começar esse vídeo, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e passar para os amigos. Hoje eu vou falar só quais são as diretrizes para identificar razões de gênero nas mortes das mulheres. É uma coisa que está aí ligado ao dossiê do feminicídio, que é uma coisa séria. O feminicídio é um crime hediondo, mais uma vez, não é toda vez que a mulher morre. Ô, bendita da pulseira. Gente, eu tô tentando tirar essa pulseira, mas... Pera aí. Caspita. Pronto. Então, o feminicídio é um crime hediondo. Ele tem a ver com gênero, é um crime de ódio, onde o cara manifesta ódio, menosprezo à mulher, e existem várias formas de identificar, inclusive o escritório da ONU Mulheres do Brasil, juntamente com a Secretaria de Políticas para Mulheres, criou isso baseado, né, elas promoveram um processo de adaptação à realidade nacional do protocolo latino-americano para a investigação dos assassinatos de mulheres por razões de gênero. Então existe todo um protocolo, eles fizeram essas diretrizes, né, nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, ou seja, os feminicídios. Então, através desse protocolo, o cara vai analisar e ver se foi um feminicídio ou não, tá bom? Mais uma vez, feminicídio é aquele crime hediondo, onde manifesta uma coisa de gênero, né, um problema de gênero com a mulher, onde o homem vê uma mulher como um objeto, manifesta menosprezo por a mulher, então isso é considerado feminicídio. A mulher pode ser morta sem ser um feminicídio, por exemplo, um assalto e assim por diante. Então eu vou falando aqui, vou nomeando e vou falando o que é. Existe o feminicídio íntimo, geralmente acontece em casa, por alguém conhecido, que tem a ver com a intimidade da mulher, então é uma morte de uma mulher cometida por uma pessoa com quem a vítima tem ou tenha tido um vínculo, né, uma relação íntima, ou seja, marido ou ex, companheiro, namorado, ex-namorado, amante, pessoa com quem tem filhos. Inclui-se a hipótese de amigo que assassina uma mulher, amiga ou conhecida que se negou a ter uma relação íntima com ele, sentimental ou sexual. É aquele ódio da mulher por conta dela dizer um não e o cara não aceitar. Tem o não íntimo, que seria uma pessoa que não tem um vínculo com essa mulher, um vínculo íntimo, um desconhecido, por exemplo, um vizinho que ela não conhece, sem que existisse entre ambos algum tipo de relação ou vínculo. E aí o cara pode estar vigiando ela ou não, ele pode encontrar a mulher naquele dia e matar ela por esse tipo de razão. Tem o infantil, que é a morte de uma menina com menos de 14 anos de idade, cometida por um homem no âmbito de relação de responsabilidade, confiança, poder conferido pela sua condição de adulto sobre a minoridade da menina. No âmbito familiar, é uma morte de uma mulher no âmbito de uma relação de parentesco entre a vítima e o agressor, seja esse agressor um ente consanguíneo que tenha uma afinidade ou adoção. Aquele amigo da família também é considerado como familiar. Por conexão, então, é uma morte de uma mulher que está na linha de fogo, no mesmo local onde um homem mata ou tenta matar outra mulher. Pode se tratar de uma amiga, uma parente da vítima, mãe, filha, ou de uma mulher estranha que se encontrava no mesmo local onde o agressor atacou a vítima. Tem o sexual sistêmico, que é a morte das mulheres que são previamente sequestradas, torturadas ou estupradas
Pode ter suas modalidades, que tem a sexual sistêmico desorganizada, que é quando a morte das mulheres está acompanhada de sequestro, tortura ou estupro. Presume-se que os sujeitos ativos matam a vítima num período de tempo determinado. Então, sexual sistêmico organizado, presume-se que nestes casos os sujeitos ativos atuam como uma rede organizada de feminicidas sexuais com um método consciente e planejado por um longo e indeterminado período de tempo. Tem por prostituição ou ocupação estigmatizada, então o cara usa o estigma, né, que mulher, já que não é para casar e ninguém tá ligando para ela, eu posso matar sossegada, né? É mais ou menos isso que o cara acaba pensando. Geralmente, essa profissão estigmatizada seria uma stripper, uma garçonete, massagista, dançarina de casas noturnas. Então, ele pode ser cometido por um ou vários homens. Inclui os casos nos quais o agressor ou os agressores assassinam a mulher motivados pelo ódio e misoginia que a condição de prostituta da vítima desperta neles, né? Então não precisa ser só prostituta, mas uma questão de ser uma garçonete. Muitas vezes o cara menospreza a condição da mulher ser uma garçonete, às vezes uma doméstica, mas geralmente quando você tá num lugar de strippers o estigma é maior ainda. E aí o cara acaba usando essa condição, né? Ele evidencia o peso da estigmatização social justificada da ação criminosa por parte dos sujeitos. Então o cara pensa, ela merecia, ela fez por onde, era uma mulher má, a vida dela não valia nada. Então é muito triste, mas é uma coisa que você consegue entender. Muitas vezes quando você vai falar de prostituta, ou você vai falar de algumas profissões, inclusive dançarina, e não precisa ir muito longe não, né? A pessoa acaba estigmatizando esse tipo de profissão. E aí o cara se acha no direito. Por tráfico de pessoas, que é a morte de mulheres produzida em situação de tráfico de pessoas. Então é por tráfico, entende-se o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, que o cara vai se valer de ameaça, o caso do uso da força e outras formas de coação, que quer seja rápido ou fraude, engano, abuso de poder ou concessão, ou recepção de pagamento, benefícios para obter o consentimento da pessoa, com fins de exploração, né? Então essa exploração inclui no mínimo a prostituição alheia, ou outras formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, escravidão e práticas análogas de escravidão, servidão ou extração de órgãos. Tem a situação por contrabando de pessoas, que é a morte de mulheres produzida em situação de contrabando de imigrantes. Por contrabando entende-se a facilitação de entrada ilegal de uma pessoa em um estado ou país, no qual a mesma não seja cidadã ou residente permanente, no intuito de obter direto ou indiretamente um benefício financeiro ou outro benefício de ordem material. Por tráfico, a pessoa não está querendo migrar para nenhum outro país, e o contrabando já a pessoa está querendo migrar para outro país, e o cara usa isso para poder fazer a pessoa trabalhar como trabalho escravo, já que sabe que a pessoa está entrando ilegalmente mesmo e ela não vai poder brigar por seus direitos. Tem o transfóbico, não é segredo para ninguém que a transfobia é um crime, e é um crime muito forte aqui no Brasil. O país é um dos que mais mata trans no mundo, isso considerando países que têm pena de morte para o núcleo LGBT, e o nosso país, mesmo não tendo pena de morte, dizendo-se um país que não discrimina, ele mata mais do que esses países que têm pena de morte. Então é a morte de uma mulher transgênero ou transexual, no qual o agressor ou os agressores matam por sua condição de identidade de gênero transexual ou por ódio e rejeição. A gente vê muita perseguição de transexuais, eu já vi de homossexuais também, o cara matar a pessoa por ser, simplesmente por não aceitar, por intolerância, por educação. E aí quando alguém chega e fala pra você que existe ideologia de gênero,
é muito perigoso, porque a pessoa não escolhe ser trans, entendeu? A pessoa se percebe trans, só que a pessoa se percebe lésbica ou bissexual quando ela tá mais para adolescência, para adulto, porque é óbvio, a condição sexual da pessoa aparece ali, né? Então é muito sério isso daí, da gente falar de ideologia quando o negócio tem a ver com a identidade da pessoa. E aí, quando você fala que é uma ideologia de gênero, a gente tá falando que o cara é porque ele quer ser. E aí você se acha no direito de ser intolerante com essa pessoa, né? Muitas dessas pessoas morrem, né? O próximo já é sobre lésbico e bifóbico, que é o que eu já falei, né? Da mesma forma que o trans é o cara que mais morre, a média de vida do trans aqui no Brasil é de 35 anos, porque também tem essa questão da transfobia tão forte que muitas vezes a família rejeita essa pessoa não consegue emprego mesmo tendo qualificação para isso, e aí essa pessoa ou acaba se suicidando ou ela acaba sendo vítima de transfobia, né? A lesbo e a bifobia também existe, a pessoa também morre por isso, também existe aquela questão dos estupros, né? Estupro corretivo, que também é resultado dessa intolerância, por isso que é perigoso falar em ideologia de gênero. A morte de uma mulher bissexual ou lésbica, na qual o agressor ou os agressores matam por sua orientação sexual ou por ódio ou rejeição. Então, assim, ainda bem que eu não tenho nenhum conhecido que morreu dessa forma, mas eu já conheci pessoas que, não sei se é bi ou se é lésbica, mas eu já vi uma amiga minha mesmo, ela levou um tapa na cara porque ela estava com a namorada dela e elas estavam andando de mãos dadas e alguém foi lá e deu uma porrada nelas por causa disso, né? E pode rolar uma perseguição aí por conta da pessoa não aceitar que essas pessoas estejam andando de mãos dadas. Tem o racista, né? A morte de mulheres negras está aumentando cada vez mais, que é a morte de uma mulher por ódio ou rejeição da sua etnia racial ou de seus traços fenótipos, que é a questão do cara se achar superior por ele ser branco e a mulher ser negra, né? De achar que ela é menos do que ele por conta disso. Por mutilação genital feminina, morte de uma menina ou mulher resultante da prática de mutilação genital. O feminicídio envolve muito essa questão da agressão física, da mutilação, né? O cara vai lá, ele não quer só matar a mulher, ele quer desfigurar a mulher, ele quer fazer a mulher sofrer. Mais uma vez eu falo que assim, é muito comum, o feminicídio é muito comum. A arma branca é mais comum do que uma arma que o cara vai lá dar um tiro na mulher. Ok, ele matou a mulher, mas não, geralmente tem requinte de crueldade por conta desse menosprezo à condição da mulher, que é o gênero feminino em si, tá? Então a gente tem que levar muito isso em consideração. Espero que vocês tenham entendido, vocês gostaram do assunto, vocês acharam interessante saber disso. Eu achei super interessante saber dessas condições, eu deixei até uma bonequinha indiana aqui, porque a gente sabe que aqui no Brasil é um país que tem muito feminicídio, mas a Índia, no Paquistão, e agora esqueci o outro lugar, mas são lugares onde tem muitos atentados contra a vida da mulher por ela ser mulher. E nesses lugares tem muito atentado com ácido, que o cara desfigura a mulher, muitas vezes ela morre, mas quando ela não morre ela fica completamente desfigurada e você impede que essa mulher viva. E a mulher nesses lugares ela acaba morrendo simplesmente por ela ter olhado para um homem. E aí eles falam que é um crime contra a honra, crimes de honra, né? Aí muitos membros da própria família fazem isso. Às vezes a esposa do pai da moça vai lá e faz isso por inveja. E tem várias questões que levam muitas meninas paquistanesas, indianas, a sofrer esse tipo de atentado. Aqui no Brasil também tem, mas é um atentado menor, né? Geralmente o cara tenta matar mesmo a pessoa. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem aqui as suas histórias. Eu gostaria muito de conversar com vocês, se vocês já passaram
por alguma tentativa de feminicídio, se vocês já conhecem alguém próximo de vocês que acabou falecendo com relação a isso, ou que sofreu mesmo uma violência doméstica, uma perseguição. Contem aqui suas histórias, que a gente pode fazer um vídeo só sobre histórias de feminicídio ou de violência contra a mulher. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.